de maio de 2017. É noite de definições na Copa do Brasil. Palmeiras visita o Internacional sem o Meia Guerra e com vantagem do empate para ficar com a classificação. Colorado terá interino no comando contra o Verdão. Fora de campo, o Clube Gaúcho pode ser punido com exclusão da Série B por uso de documentos falsos, no caso Victor Ramos. Vanderlei Luxemburgo estreia hoje pelo Sport contra o Botafogo na Ilha do Retiro. Galo aposta na torcida como diferencial para bater Paraná Clube. Fluminense e Grêmio pregam cautela para duelo tricolor no Rio de Janeiro. E ainda, as notícias de Santos, São Paulo e Corinthians. E os gols da Série B e da Copa Sul-Americana. Olá, boa noite! Quarta-feira quente e o Gazeta Esportiva começa falando de Copa do Brasil, em especial do duelo entre Palmeiras e Internacional às 9h45 da noite no Beira-Rio. O Palmeiras tenta esquecer as 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro para avançar. O Verdão tem a vantagem de empate depois do 1-0 no jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença desde que balance as redes do Colorado. A principal ausência deve ser a de Guerra, que nem viajou com o resto do grupo. O Jean e o Rafael Veiga são os mais cotados para ficarem com a vaga. Com a zaga, aliás, né? Com a vaga... Com a vaga. A vaga. Se o meia é meia, né? Se o meia venezuelano não joga, o Zé Roberto e o Edu Dracena, que não jogaram o clássico com o São Paulo, devem voltar à equipe após terem sido poupados. Juninho e Mike, que participaram da derrota no Morumbi e fizeram a estreia com a camisa do Palmeiras, não podem atuar na Copa do Brasil por já terem defendido o Coritiba e Cruzeiro na competição. Certo? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras começou o ano, como papa-títulos, ou pelo menos essa era a expectativa, uma expectativa muito alta. Era apontado como favorito em tudo que disputasse. No Campeonato Paulista ficou no meio do caminho, foi eliminado pela Ponte Preta. Na Libertadores segue, mas segue sem empolgar. Na Copa do Brasil tem tudo para se classificar. Conseguiu aí uma vitória em casa por 1-0, foi gol contra, é verdade. Mas joga em Porto Alegre contra um Inter que vive uma das piores crises de sua história. Hoje, ainda mais com toda essa... surgiu o assunto aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, de possibilidade de exclusão da Série B, o que eu também não acho que deixariam por fatores políticos. No Brasil, muitas vezes, a política fala mais alto do que a justiça. Às vezes o acordo político funciona melhor. No futebol sempre assim, então duvido muito que excluíssem o Internacional da Série B. Mas falando ainda sobre o Palmeiras. Então o Palmeiras tem tudo para conseguir a vaga. A questão é que se imaginava muito do Palmeiras, ele está apresentando menos do que se esperava. No Campeonato Brasileiro, em 3 jogos, perdeu 2. Na Copa do Brasil, ganhou só de 1-0 com um gol contra. Mas ainda assim, Flávio, eu vou ficar muito surpreso se o Internacional eliminar o Palmeiras hoje. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A casa vai estar cheia. A torcida do Internacional vê nesse torneio a possibilidade de chegar na Libertadores no ano que vem. Trocou de técnico, aquela coisa de sempre, né? É mais fácil você entregar uma cabeça do que você admitir que está sendo incompetente. Internacional, que há 5, 6 anos era referência, hoje é uma referência de tranqueira, de coisa ruim, coisa mal feita. Palmeiras, ele pegou para ele uma responsabilidade desnecessária, quando o próprio Palmeiras vendeu essa coisa de que ganharia tudo, de que era imbatível, bobagem. Time milionário. O time do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, sim senhor, mas o time, 11 jogadores, o Santos consegue montar um time igual, São Paulo consegue, Corinthians consegue, time 11. O que vai acontecer com o Palmeiras? No longo prazo, nos campeonatos longos, tipo brasileiro, ele vai chegar. Porque ele tem elenco, ele tem jogadores à altura para substituir, enquanto os outros contam com 12, 13, o Palmeiras conta com 16, 18, 20, então é que vai fazer a diferença. E aí ficou uma pressão tremenda, essa coisa toda, e o Cuca vai chegar e vai salvar. A verdade é que o Palmeiras está num processo de readaptação ao jeito de jogar do Cuca. Isso faz diferença, e essa pressão horrorosa em cima. Mas, em síntese, acredito no Palmeiras na classificação com o sufoco. Bom, no Inter é um momento de transição. Com o técnico interino Odair Hellmann no comando, o Colorado só pensa na vitória diante do atual campeão brasileiro.
O Internacional de Porto Alegre vive dias complicados. Em baixa na Série B do Brasileiro, o Colorado precisa vencer hoje no Beira-Rio por 2 gols de diferença o Palmeiras para seguir vivo na Copa do Brasil. Um triunfo pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis. Acho que a gente tem que... Tá vendo agora que tem que trabalhar mais, tem que procurar melhorar cada um, assim, dentro de si, saber o que ainda falta, o que precisa dar mais ali dentro. Então eu acho que é um pouco disso. Depois de perder por 1-0 para o Paysandu, a diretoria do time gaúcho demitiu o técnico Antônio Carlos Zago e contratou Guto Ferreira. No entanto, o novo treinador ainda não vai comandar a equipe no jogo de logo mais. O auxiliar Odair Hellmann será o responsável pelo time. Às vezes se troca um pouco da filosofia, atrapalha um pouco da sequência que dá, né? Mas a gente vai procurar, a partir do momento que chegar o novo técnico, se adaptar o mais rápido possível para poder dar andamento às coisas. O Inter conta hoje com o retorno de D'Alessandro, poupado contra o Paysandu, e a presença de Marcelo Cirino no lugar de William Potker, que já atuou na Copa do Brasil pela Ponte Preta. Vou falar, viu, aquela história, né? Contrato profissional. Você cria uma cláusula, se você um dia ou outro quiser romper com essa cláusula, você paga uma multa e resolve o problema, acabou. Parece que foi o que aconteceu. Mas, se questionamos tanto os clubes que interrompem trabalhos de treinadores precocemente por causa de resultados, também não vejo com bons olhos treinadores que ficam rompendo com o clube quando aparece uma proposta supostamente melhor. Quer dizer, que ainda também é muito questionável, né? O Inter está na Série B, o Bahia está na Série A, não sei. Eu acho que, como critico muitos clubes pela interrupção de um trabalho, também não acho muito legal o que fez o Guto Ferreira. Pesando-se, claro, que é um contrato profissional, e aí não se discute. Né? Eu estou discutindo a postura, mas não existe nenhuma ilegalidade. Para isso existem contratos e você rompe se você achar que não está feliz ali e precisa trocar, mas realmente... Não era nem o caso de felicidade, né? Ele ganhou a Copa do Nordeste, era uma outra proposta de trabalho que ele acabou concordando, como saiu da Chapecoense para ir para o Bahia. Eu entendo o que você fala, concordo com o que você fala, mas do jeito que a coisa está promíscua no futebol brasileiro, fica muito difícil você cobrar alguma coisa do treinador, que você vê, por exemplo, o Sérgio Soares, 4 jogos foi demitido. No Criciúma, 3 jogos demitiram o treinador. Quer dizer, não há o menor respeito por nada. Milton Cruz não pagaram um dia de salário e demitiram com 12 jogos. Quer dizer, sabe, não tem... Os clubes, eles são muito varzianos, então você não pode cobrar do treinador que ele não tente melhorar a condição dele. Na verdade, são os dirigentes que são varzianos, né? Nós tínhamos que disciplinar. Claro, lógico. Nós deveríamos disciplinar a coisa. Mas aí é que tá, né? Esses dirigentes é que são os representantes do clube hoje. Então, está na hora de se criar uma disciplina para isso, tanto para um como para o outro. Mas que seja cumprida, isso, né? Porque a gente questiona muito essa história da demissão, mas, na verdade, o erro está na admissão. De ter mais critério na contratação. Se você tiver uma lei, tipo, demitiu, vai ficar sem técnico, demitiu, paga 20 vezes o salário. Enfim, 20 vezes, que é um negócio assim de quebrar o clube, os caras vão tomar vergonha na cara. O problema é que é tudo de qualquer jeito. Então, o que eles fazem? Eles são incompetentes, quando a coisa pega, eles dão a cabeça. Aí demitem e não pagam a multa na maioria das vezes, aí continuam jogando. Vai para a justiça, demora um tempo para receber, ou seja, é assim. Bom, se dentro de campo o Inter vive um momento de troca no comando, fora das 4 linhas, o Colorado pode ter problemas por ter utilizado e-mails adulterados na defesa, no caso do jogador Vitor Ramos. Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. O STJD definiu, nesta manhã, o fim do inquérito aberto contra o Internacional sobre o caso Vitor Ramos. De acordo com o comunicado oficial da instituição, o Inter não foi responsável pela falsificação dos documentos, mas, ainda assim, determinou o pedido de denúncia contra o clube, uma vez que este usou de documentação adulterada para comprovar a sua tese. Um dos artigos no qual o Internacional pode ser enquadrado por ter anexado ao processo as cópias, que além de falsas, faziam parte de uma conversa privada, é o 61 do Código Disciplinar da FIFA. Sendo assim, o Colorado poderia ser expulso das competições que disputa ou ainda proibido de efetuar
efetuar transferências. E, além disso, os dirigentes envolvidos no processo podem ser punidos e o Clube Gaúcho multado. De acordo com o setor jurídico do Inter, a denúncia é exagerada e eles não temem a exclusão do campeonato. Eles elogiaram a investigação que descobriu a origem dos e-mails falsificados, mas eles se disseram tranquilos, porque isso não teria sido feito pelo Internacional. Os advogados de alguns dos principais clubes do país, com a exceção de Corinthians e Grêmio, enviaram ao STJD uma carta de apoio ao Inter e repúdio à maneira como o STJD está tratando deste caso. Ah, mas na hora de usar lá para tentar a vaga no tapetão, usou, né? Quer dizer, a má-fé já estava na intenção de permanecer na primeira divisão, utilizando-se do tapetão. Que é uma vergonha. Total, é uma vergonha. Total. Então, o Internacional, de alguma maneira... Nem que ele tivesse razão e nem que os documentos fossem sérios, claro, por uma questão de honra do clube, honrar a camisa do Internacional, que foi maravilhosa, independentemente dos caras que hoje dirigem, já é vergonhoso fazer isso. Isso já é nojento, já é coisa que o Fluminense adora fazer e que é um horror. Além disso, usou documento falsificado. Eu também estou na tua linha. Isso é um sistema político, é um esquemão, eles vão se acertar. Mas se for... cumprir a lei? Não, e se o Internacional for eliminado, que não vai ser, eu vou apoiar. Está na hora de tomar vergonha. Você usa um material... Você usa um pleito vergonhoso para a história do seu clube. Sim. Com documentos falsificados. Sabe o que eles deram a entender? Nós somos bobinhos e fomos enganados. E quem foi que enganou, então? Quem foram? Quem que fez? Não, eles pegaram esses documentos de uma transação com o futebol mexicano e tal. E alguém teria falsificado e passado para eles. Provavelmente eles compraram esses documentos de alguém. Sabe aquele esquema Alguém todo? Falou assim, olha, eu tenho um documento aqui, pode te salvar da primeira... Mas deve ter comprado de alguém, então alguém levou dinheiro, então tem que entregar essa pessoa. E aí, tá bom, mas essa pessoa é um picareta intermediário. Sim. Aí o clube pega isso e apresenta como prova. E não tem culpa? Não, tem que ter, senão Total, tem que detonar mesmo. No processo, se você apresentar documentos falsos, coisas falsas, vai ser sua E outra coisa, e se colasse? Ia prejudicar o time que ganhou dentro. Vamos imaginar a gente aqui na condição de jornalista. De repente recebe um documento que incrimina A, B ou C do futebol. Aí você vem aqui, não checa, checa. E vem aqui publicamente e fala assim, ó, tenho documentos de que fulano de tal desviou X valores do clube. E aí comprovam que esse documento que eu estou mostrando é falso. E precisa ver também... Quem é que vai responder? E precisa ver por que é que esse documento chegou no clube. Aí se foi uma coisa assim, lúdica ou se teve grana por trás disso. E aí vai adiantar eu falar que, eu recebi esses documentos falsos, eu não sabia que era falso. Pelo correio, não por sei isso quem eu mandou. entrei com ação. Ou eu fiz a denúncia. Não, gente, responsabilidade total. É vergonhoso isso aí. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil? Inter ou Palmeiras? Tomara que seja o Palmeiras, né? Resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu acho que com muito sufoco o Palmeiras. E aí, Fabinho? Também, mesma coisa. Acho que o Palmeiras se classifica no sufoco, mas classifica. Não descarto nem os pênaltis. 2 partidas movimentaram ontem a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Boa Esporte precisou de apenas 45 minutos para marcar 2 gols e vencer o Figueirense e o Floripa. No intervalo do jogo, o goleiro Fábio, que estreava no time catarinense, foi substituído. Ele pegou um táxi e deixou o estádio Orlando Scarpelli, alegando problemas pessoais. A diretoria do Figueira anunciou que o goleiro não faz mais parte da equipe. No Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas venceu o Náutico por 2-0. Veja os gols. No sul do país, Wagner fez o primeiro do Brasil de Pelotas para cima do Náutico, 1-0. Já na etapa final, Nem pegou bonito na bola, marcou um belo gol e definiu o resultado, 2-0 e só. No Orlando Scarpelli, o goleiro Fábio falhou feio e o lançamento despretensioso de Douglas Assis acabou no fundo da rede. 1-0 Boa Esporte sobre o Figueirense. E nos acréscimos, Felipe Mateus fechou a conta cobrando pênalti. 2-0, placar final. Copa Sul-Americana, a terça-feira foi de bola rolando, com destaque para a classificação da LDU, com gol do pirata Hernan Barcos. Bom, estamos numa fase de mata-mata, né? E essa fase, você não tem visto grandes zebras, né?
Mas é um torneio que vai ganhando cada vez mais importância, times de mais peso. Começam a participar. Que a gente antes tinha uma babaiada, uma mulambada, né, disputando agora não. Agora você tem a Libertadores, depois de participar também. Agora é o contrário, né? Agora ele sai daqui. É como na Champions. Sim, o time sai da Libertadores e vai para essa competição. Então ficou com um nível mais legal. E aqui no Brasil a gente tem São Paulo, tinha, né? São Paulo, Corinthians, equipes importantes, equipes de nome. Então virou um torneio mais legal. Qual é o time que o Federico está jogando? Mesmo. Qual é o time que ele está jogando? Não era no Huracan? Falou aí, mas eu não. Quando eu peguei já. Porque ele andou jogando pela Arábia, andou tendo problema familiar, um negócio terrível, né? Mas difícil estar de volta a casa. Tem bons argentinos que brilham no futebol brasileiro, mas tem outros que não passam de promessa, né? Centurion. É que ele veio como novo Messi. Pegaram um pouco pesado, né? Pois é. É o marketing cria, né? É algo que não existe. Olha, agora eu tenho uma notícia triste para dar, bem Brasil mesmo, né? Bem vergonha, envolvendo um dos principais nomes do futebol brasileiro. Ninguém sabe onde estão sepultados os restos mortais do bicampeão mundial Garrincha. Olha só que beleza. Garrincha, que está enterrado há 34 anos no cemitério municipal de Raiz da Serra, em Magé, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura da cidade e os parentes do eterno Camisa 7, ninguém sabe onde ele está enterrado. Cogita-se, inclusive, que os restos mortais do craque tenham sido perdidos durante uma exumação, jogaram fora. E existem 2 sepulturas com o nome de Garrincha no cemitério. Há 10 anos, a ossada dele teria sido retirada de um dos jazigos para que um parente fosse enterrado. Mas aí não há nenhum documento indicando para onde os restos mortais do anjo das pernas tortas teriam sido levados. Então, a solução proposta aí pela Prefeitura de Magé é realizar um exame de DNA nos corpos que estão enterrados nas sepulturas que levam o nome do Garrincha, para tentar encontrar os restos mortais desse que foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Agora, Celso, Flávio, é um descaso, é uma vergonha, é um abandono, né? De um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. É muito triste isso, gente. Muito triste. São coisas de Brasil. Eu não vou nem entrar no detalhe dos restos mortais, porque o que fez o Garrincha, isso vai ficar para sempre eternizado, ninguém vai tirar. Mas é uma falta de respeito. Imagine, por exemplo, as pessoas viajam e vão lá ver o túmulo, né? Ou vem aqui ver o do Ayrton Senna, vão lá, John Lennon, perdeu. Aquela coisa. Tem 2, para começar, começa com 2, e que 2 que podem não ser nenhum. É estranho, né? Há locais no mundo, cemitérios, por exemplo, de Paris, um deles. O Père Lachaise, por exemplo. Por exemplo, você vai aqui em Buenos Aires, o túmulo da Evita, tem visita. Olha, eu não tô, sem pensar muito, tá? Sendo bem pragmático, isso dá muita grana de cara. Ok? Já dá muita grana de cara. Mas eu nem vou pensar nisso, seria muito pragmatismo e tal. Claro. Cara. Magé é um famoso nada. Poderia ter alguma atração. É uma atração macabra? Mas é onde o Garrincha estava enterrado. Existem pessoas que, infelizmente, nascem no lugar errado. É o caso do Garrincha. A vida do Garrincha foi terrível, tudo foi ruim, ele foi massacrado, porque as pessoas podem não lembrar, mas num determinado momento, quando ele se separou da primeira esposa, ele virou um bandido. O Brasil inteiro bateu nele, porque ele se uniu com a Elza Soares, que era uma grande cantora da época, até hoje está com a gente, é uma cantora maravilhosa, mas foi um horror, tomou muita pressão, depois ele ficou durante muitos anos alcoólatra, morreu, foi exposto numa escola de samba de uma maneira vergonhosa. Ou seja, esse rapaz, a vida inteira ele foi maltratado, destratado. Quando ele foi enterrado, o caixão dele foi desenterrado por uma chuva. Quer dizer, é tudo muito, muito nebuloso. Aquilo que o Celso falou é verdade. Ainda bem que ele tem uma história preservada mais por imagens do exterior do que do Brasil, porque realmente tem pessoas que o Brasil não merece. Não merece, E é o caso aí, então, sabe? O que você vai fazer? É burrice, é relaxo, é Brasil, né? É bem Brasil. Em Paris tem o túmulo do Allan Kardec, do Jim Morrison, no Père Lachaise. Em Washington, você faz uma visita aos cemitérios dos grandes nomes. Esse cemitério de Paris, você fica um dia inteiro lá visitando. É impressionante, lotado de gente. Questão de inteligência e de você saber, além de preservar a memória daquela pessoa que foi importante, é claro. Né? Nossa.
Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Hoje teve Facebook Live, direto da redação do site gazetesportiva.com. Eu e o editor Luiz Ricardo Fini. Foi muito legal, foi muito bacana. E você também pode entrar na nossa página do Facebook, do programa Gazeta Esportiva, do site Gazeta Esportiva, sempre super bem abastecida pela nossa equipe, o nosso time aí das mídias sociais. E você tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, e o canal de vídeos do site gazetesportiva.com, que está estupendo. Parece tipo um Netflix da Gazeta. Tem lá Corinthians, um monte de matéria, os boletins da redação, vídeos.gazetesportiva.com. Inscrições para a prova ciclística 9 de julho vão terminar no Dia dos Namorados. Então, você tem que se inscrever também pelo site gazetesportiva.com até dia 12 de junho, tá certo? Então, amanhã já é junho, gente. Estamos no meio do ano, daqui a pouco é Natal. Então, aproveita aí para você se inscrever e participar dessa prova que acontece no dia 9 de julho e é uma delícia. Pega o ar cedinho da cidade, aquele ar fresquinho, maravilhoso, gostoso, a gente vai pedalar juntos, tá bom? Michele, posso passar um recado? Claro. Na segunda-feira, quem puder, compareça aqui no Clube Holmes, vai ser um show beneficente. Estou com o celular aqui. O Demônios da Garoa, não é esse? Demônios da Garoa, Inimigos da HP, é para ajudar as famílias que têm crianças com síndrome de Cornélia de Lange. É uma doença terrível, que não tem nenhuma estrutura no Brasil. Virão num congresso lá em Belo Horizonte, médicos de Portugal que têm excelência no tema, só que as famílias são tão pobres que elas não têm condição de ir até lá para receber esse atendimento. Então, esses grupos fantásticos, Inimigos da HP e Demônios da Garoa, doaram um show aqui no Clube Holmes, que doou o espaço dele. O Clube Holmes é aqui na Avenida Paulista 735, e aí você precisa ir lá para doar a sua presença e comprar o ingresso, porque aí as famílias poderão ir até lá. Vai salvar pessoas que não têm menor estrutura para nada, inclusive não sabem como é a doença. Quando que é o show? É segunda-feira, dia 5, a partir das 8h30, vou apresentar o show 973205953. 973205953. Vou levar umas camisas de clube pra gente fazer leilão. Opa! E tal. Tá legal? Quem puder ir vai ser muito legal. Primeiro, 2 shows fantásticos. Claro. E segundo, vai fazer uma doação bacana que vai ajudar muita gente e vai fazer bem, principalmente para você, mais do que para as crianças. Com certeza. Tênis, confira os destaques de Roland Garros nesta quarta-feira. Depois de Tomás Bellucci e Rogério Dutra Silva, mais um brasileiro a brilhar na primeira rodada da chave de simples em Roland Garros foi Thiago Monteiro. O cearense, que hoje completa 23 anos de idade, teve bastante trabalho nesta terça-feira diante do francês Alexandre Miller, número 330 do ranking. Vitória suada por 3-2, com parciais de 7-6, 2-6, 4-6, 7-6 e 6-0. Essa é a primeira vitória na carreira de Thiago Monteiro em torneios de Grand Slam. Também é a primeira vez desde 2003 que 3 brasileiros avançam para a segunda rodada em competições desse nível. O próximo oponente de Monteiro será o francês Gael Monfils. Outro brasileiro a fazer boa estreia no saibro de Roland Garros foi o duplista Marcelo Melo. Ao lado do polonês Lukas Kubot, o girafa alcançou a vitória de número 400 na carreira, mas não foi fácil. A dupla formada pelos franceses Julien Benneteau e Jeremy Chardy começou na frente, empurrada pela torcida local, só que acabou levando a virada após quase 2 horas de confronto. Parciais de 3-6, 6-2 e 6-3. Agora, Melo e Kubot vão enfrentar o neozelandês Michael Venus e o americano Ryan Harrison por vaga nas oitavas de final. Já pela segunda rodada, o espanhol Rafael Nadal mostrou que segue em grande fase ao bater o holandês Robin Haase por 3-0 em 1 hora e 49 minutos de partida. Parciais de 6-1, 6-4 e 6-3. O próximo adversário de Nadal será Nicolas Basilashvili, da Geórgia. Outro favorito a avançar sem maiores problemas foi o sérvio Novak Djokovic. Vitória também em sets diretos sobre o português João Sousa, com parciais idênticas às do triunfo de Nadal, 6-1, 6-4 e 6-3. Na terceira rodada, Djokovic vai encarar o argentino Diego Schwartzman. Na chave feminina, a espanhola Garbine Muguruza, atual campeã do aberto francês, começou a partida contra a estoniana Anett Kontaveit tomando um susto, mas conseguiu tomar o controle da partida a partir do segundo set e virou o confronto. Vitória por 2-1, com parciais de 6-7, 6-4 e 6-2.
A próxima adversária de Muguruza será a cazaque Yulia Putinstezeva. Depois do bom desempenho na estreia, os tenistas que lideram o ranking do esporte no Brasil foram eliminados. O Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, perdeu para o canadense Milos Raonic por 3-1. Já Tomás Bellucci voltou a sentir problemas físicos e foi derrotado pelo anfitrião Lucas Pouille por 3-0. 5 partidas hoje e uma amanhã completam as oitavas de final da Copa do Brasil. Põe a arte, Boquinha! Muito bem! Vamos lá. Atlético Paranaense e Santa Cruz jogam às 7h30 na Arena da Baixada. No mesmo horário, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã. 9h45 tem Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Sport e Botafogo na Ilha do Retiro. E Atlético Mineiro e Paraná na Arena Independência. Amanhã, às 9h30, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro na Arena Condá. Muito bom. O Fluminense deve ter uma tarefa complicada logo mais no Maracanã. Tirar a vantagem do Grêmio, que no jogo de ida fez 3-1 em Porto Alegre. Vai ser um jogo complicado, né? A equipe deles é uma equipe forte. Eu acho que a gente tem que imprimir o nosso ritmo, do início ao fim, tentar pressioná-los para poder fazer o primeiro gol. A gente não pode pensar em 2 gols se não sair o primeiro, né? Tem que jogar, ter tranquilidade. Esses gols podem sair tanto no início como no final do jogo e nos dar a condição de classificar. Primeiro a gente tem que pensar em fazer o primeiro, depois pensar em fazer o segundo. Então a gente está tranquilo. Quanto a fazer gol, foi como eu falei, o Fluminense tem um dos maiores ataques do Brasil, então o torcedor tem que comparecer, né? Estamos precisando do resultado. E com eles lá no estádio vai nos ajudar muito, até porque a gente está precisando de 2 gols, né? Então acho que se a torcida comparecer em peso, vai nos ajudar e também reverter esse placar. Eu tive a possibilidade de jogar com Palmeiras esse jogo de mata-mata. Agora estou jogando com Grêmio. Grêmio foi o último campeão da Copa do Brasil. Então os caras já sabem como jogar esse tipo de jogo. Todo mundo tem que estar ligado aos 90 minutos, porque no futebol acontece em 5 minutos muita coisa. Então a gente sabe que se vai encontrar um rival difícil, mas a gente também vem a buscar a classificação e se a gente tem essa meia é porque a gente vem fazendo as coisas bem. Quanto à vantagem, cara, eu acho que a gente tem que tentar entrar em campo e esquecer que ela existe, né? A equipe deles é uma equipe muito forte, que tem muitas qualidades, então a gente tem que ter total respeito, entrar com os pés no chão para fazer uma boa partida e sair de campo classificado. Com motivação de sobra depois da chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Sport promete ir para cima do Botafogo e tirar a vantagem do clube carioca, que venceu o primeiro jogo por 2-1. O técnico Jair Ventura falou sobre as dificuldades que deve encontrar na Ilha do Retiro. Eu sou sempre contra a mudança de treinador, porque o treinador precisa de tempo para trabalhar, né? Para implementar sua filosofia, metodologia de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, quando tem essa troca de treinador, aqueles jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade se veem com mais oportunidade. Então, é uma motivação, principalmente se tratando do Vanderlei Luxemburgo, pentacampeão brasileiro, né, um dos treinadores tops aqui do Brasil. Então, mas a gente não sabe, para ele apresentado hoje, mas não sei se ele vai fazer o jogo. Enfim, mas só a presença dele ali já é uma situação diferente. Então, vai ser difícil enfrentar o Vanderlei agora e vai ser difícil enfrentar o Vanderlei daqui a um ano, né? Então é sempre difícil enfrentar um grande treinador como o Vanderlei. Bom, precisando da vitória, o Sport tem o fator Lucha como uma arma para sair com a classificação de ontem do Botafogo. Mas calma, né, gente? Ele acabou de chegar. O treinador foi apresentado pelo clube pernambucano. Nós vamos criar uma filosofia daquilo que eu penso a partir de hoje aqui no esporte. Não vou conseguir, a primeira coisa que eu falei para o Gustavo, eu não vou conseguir sozinho. Eu sou importante, eu sou bom, sei fazer meu trabalho. Mas nós, na primeira pessoa do plural, vamos conquistar, vamos fazer a coisa acontecer. Então nós, esporte, temos que fazer essa coisa acontecer. Que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, e importante ainda é o torcedor. Então dizer, na motivação fundamental, me cobram muito nesses últimos tempos, né? Estão me cobrando bastante. E eu acho isso legal. Se estão me cobrando é que eu tenho valor. E no futebol aqui brasileiro, não é que você tenha uma bonita história, uma história vencedora como a minha, de tantos títulos conquistados, né? O pessoal quer que você ganhe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ganhe cuspe distante, ganhe qualquer coisa. Não estão cobrando o título.
Eu falo, tá bom, já que vocês querem título, agora eu vou voltar e vou lá pro esporte, agora nós vamos começar a brigar por título. Eu quero voltar a ganhar, porque me incomoda o cara dizer que eu não ganho, que eu não isso, que eu não aquilo, esquecendo toda a minha história. Então, se fosse na Europa, seria muito bonito, estaria lá os caras me respeitando, mas aqui no Brasil é nossa cultura. Então, eu vim para cá porque eu estou com a proposta para ganhar, e eu quero ganhar. E vou cobrar do esporte que pense da forma como eu. Chegar pensando a nível de grandeza, e o Campeonato Brasileiro, para mim, é um grande campeonato mundial. Esse campeonato vai ser a nossa referência agora. Referência do esporte vai ser o Campeonato Brasileiro, para que esteja esse ano, ano que vem, os outros anos, e através dos anos, ele possa falar assim, estou preparado para ganhar. Na minha casa, ninguém abre a minha geladeira sem pedir permissão para abrir a geladeira e pegar uma cerveja. Se abrir minha geladeira, toma uma porrada, toma um esporro. Então, para chegar na nossa casa e querer cantar de galo, vai ser difícil ir na nossa casa, mandamos nós. Luxemburgo não deixa de ser uma atração. E convenhamos, Flávio, podem fazer várias críticas ao Luxemburgo, mas embora ele não ganhe um título de expressão há um bom tempo, acho que o último foi 2011 ou 12, já lá se vão aí 5 anos, é um técnico vencedor, é um técnico vitorioso, um dos maiores vencedores do Campeonato Brasileiro, fez sucesso por onde passou, né? Claro que talvez, às vezes, por uma questão de gestão da vida pessoal, isso talvez tenha interferido na questão profissional, mas que é um técnico, que se a gente fizer uma comparação com os treinadores que estão aí à frente dos times no Campeonato Brasileiro, eu não o vejo atrás de muita gente, não. De quase ninguém, eu diria. Bom, ele foi o técnico brasileiro que eu vi com o melhor conhecimento e ousadia tática. De todos que eu convivi, sem dúvida, ele foi o melhor. E ele apareceu no meio como um revolucionário. Sim. Criou situações, tem até essa coisa do projeto, não sei o quê, mas na verdade ele tinha projeto de jogo, trabalho, uma coisa, ele trouxe uma série de coisas novas. Além dos 11 de campo, né? Visando também seu treinamento, sim, gestão. Isso, né? Exato. Só que nos últimos tempos, ele começou a desdenhar desse tipo de coisa, o que é preocupante. Então, as últimas entrevistas do Luxemburgo, inclusive aqui no Mesa Redonda, ele ficava falando que se sentindo prejudicado, a culpa foi do outro, a culpa foi do não sei o quê, desdenhando o estudo, o avanço no futebol, ou seja, contradizendo aquilo que ele foi um dos primeiros a falar no Brasil. Quando o Brasil era uma coisa muito empírica, aí ele trouxe aquela coisa mais científica e tal. Alguns clubes tinham essa filosofia. Curiosamente, o São Paulo foi talvez o precursor disso por aqui, e hoje também deixou isso de lado. Hoje parece que está voltando. Com o Turíbio Leite. O Turíbio, o Carlinhos Neves, um monte de gente que depois o São Paulo mesmo desdenhou e ficou para trás. Então, o Luxemburgo aconteceu o mesmo processo. Ele criou uma situação de valorização, de estudo, de programação, e hoje ele desdenha quando fala disso. Então, não sei o que vai acontecer. Talvez seja até uma questão de defesa, né? Eu não sei, mas eu não tenho nada contra o negócio de idade, isso é tudo bobagem. Claro. Título, ganhar só, que nem ele colocou até uma margem maior do que daria para encarar. O esporte ser campeão brasileiro é uma coisa completamente fora de circunstância, fora de patamar. Mas o problema ele está contradizendo o que ele mesmo falava. Se ele voltar àquilo que ele era antes, ele pode ser útil, mas nos últimos trabalhos não é o problema de conseguir ganhar, não. É o problema de não cumprir aquilo que ele mesmo defendia. Não. E hoje há uma evolução no futebol que não tem volta. Isso. Quem não se adaptar está morto, não tem jeito. Então, é a mesma coisa que o cara que fala assim, mas eu não quero saber de internet, eu não quero saber de celular. Vai ficar na idade da pedra. Não tem volta, é isso. Ô Flávio, isso é em todas as áreas de atuação. Claro. Não dá para você deitar na fama que você construiu 20 anos atrás. É isso. As coisas vão mudando, você tem que se adaptando. Simplesmente isso. Ou seja, ele foi o cara Você pode não perder, não precisa vender a sua dignidade, né? Os seus princípios, as suas concepções. Mas tem que fazer algumas concessões. Não tem jeito. E ele foi o cara que mais lutou por isso lá atrás. Não sei porque que ele parou com essa história. Mas tem aí mais uma chance de mostrar que ele vai voltar aqueles princípios que ele tinha e que ele abandonou. Tá certo. Deixa eu só mandar um beijinho pro nosso repórter Adriano Dolfi. Ele tá afastado aí, deslocou o ombro, tadinho. Vai amanhã fazer uma ressonância magnética. Tomara que não tenha que passar por nenhuma operação, tá? Mas a gente tá aqui torcendo para você, para que você fique bem e volte logo pro trabalho, viu, Adriano Dolfi, o nosso eterno Jordi.
Beijo grande pra você, meu querido. Vai ficar tudo bem. Vou te colocar na minha listinha de orações, tá bom? Minha listinha tá crescendo, gente. Cada dia tá aparecendo uma pessoa com problema. Deus me livre. Mas vai ficar tudo bem. A gente reza e fica tudo bem. Teve apresentação também em Minas Gerais. O Meia Valdívia chegou ao Atlético Mineiro de olho em uma vaguinha entre os titulares da equipe, mesmo sabendo que a concorrência vai ser dura. A equipe do Atlético, eu vi, antes de vir pra cá, eu fui ver a lista. Só tem craque. Então eu sabia que ia ser muito difícil de conseguir uma posição, mas eu também me considero um craque, já mostrei isso e posso mostrar de novo. Ninguém desaprende a jogar futebol, então a briga vai ser muito boa, óbvio que vai ser difícil pro Roger escalar, mas quem tiver melhor vai jogar, que vai ser bom pro Galo. Na sua preferência, você prefere jogar pouco pela esquerda, pouco pela direita ou mais centralizado? Pouco na frente, né? Esquerda, direita, meio, tanto faz. Eu fui contar uma resenha aqui. Tinha aquele quadrinho de fazer a pré-eleição, né? Aí o Roger falou, tá, Valdir, mostra pra nós aí onde você joga, né? Aí tá, eu esperto, né? Quem joga na esquerda aqui? Aí ele falou, Robinho. Não, eu vou jogar na direita, então. Na esquerda eu não quero jogar, não. Mas faz parte, vou brigar por posição, é isso aí mesmo. Valdívia, que defendeu o Internacional na competição, o Galo tem o Paraná Clube pela frente e só a vitória interessa para o Clube Mineiro avançar na Copa do Brasil. O goleiro Vitor falou sobre a partida com a equipe paranaense. A Copa do Brasil é o campeonato mais democrático que existe, né? Onde times de todas as divisões se encontram, né? E todos têm chance de ganhar, né? Eu sou testemunha disso, vivi essa situação em 2005, né? Jogando por um time de menor expressão, que era o Paulista. Então, todo o respeito ao Paraná, que vem fazendo um grande trabalho, vem fazendo um grande ano. É necessário para que a gente consiga reverter a situação adversa que aconteceu no primeiro jogo. E para isso nós contamos com a força da nossa torcida, a nossa força jogando dentro do Horto. Vamos falar do São Paulo, que segue aproveitando a semana para se preparar para o confronto contra a Ponte Preta do Flávio Prado no final de semana em Campinas. É obrigação do São Paulo vencer esse jogo, porque vai ter a semana toda para se preparar. E o Osmar Garrafa traz para a gente as informações do Tricolor. É isso, Michele. Os jogadores do São Paulo continuam trabalhando, visando o compromisso contra a Ponte Preta somente no próximo domingo. Diferentemente dos rivais, o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Claro que queria estar disputando outras competições, mas isso acaba sendo encarado com uma certa vantagem, com mais tempo para trabalhar. Claro que a gente não queria isso, a gente queria estar brigando em todos os campeonatos por títulos, mas infelizmente isso não aconteceu. Então acho que agora a gente tem que focar totalmente no brasileiro, que é o único campeonato que a gente tem, e dar o nosso melhor e buscar coisas grandes. Trabalhar jogo após jogo, buscar vitória após vitória para que a gente venha pensar nesse título. Luiz Araújo tem treinado e muito forte. O sonho é se tornar titular e ele está muito motivado, principalmente pelo bom desempenho que teve no clássico do final de semana contra o Palmeiras. Eu vim perdendo um pouco da minha confiança. Algumas jogadas que no começo do ano havia dado certo, não estava dando, mas eu sempre continuei trabalhando da mesma maneira, forte, focado, procurando evoluir a cada dia, para que quando a oportunidade aparecesse novamente, eu pudesse aproveitar e ajudar o São Paulo, que é o que eu, quando eu entro de campo, procuro fazer. O assunto Lugano está na pauta do São Paulo. O jogador terá o seu contrato terminando no final do próximo mês de junho e claro que os jogadores sonham com a permanência do capitão. O Lugano é um líder, é um capitão pra gente, é um cara que me dá bastante conselho, conversa bastante com os meninos que subiram. Se a diretoria decidir que ele tem que ficar, claro que é um grande jogador e vai ajudar a gente sempre. Ainda sobre reforçar o elenco para a próxima temporada, São Paulo e Santos estavam muito perto de um acerto para trazer o zagueiro Kleber do Santos para o São Paulo. Mas agora, no início da tarde, a diretoria acabou confirmando que o negócio não evoluiu e Kleber não vem mais. Quem também não vem para o Tricolor é Fernando Bob, jogador que pertence ao Internacional e que está na Ponte Preta. O acordo estava pertinho, faltavam pequenos detalhes. Mas o jogador, no início dessa tarde, na cidade de Campinas, confirmou que fica na Ponte Preta. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva.
As vitórias que dão uma certa tranquilidade para o Rogério e para o São Paulo, né? É resultado, né? No Brasil, que vale é no Brasil não, no mundo, bem na verdade. E o São Paulo ganhou do Avaí, ganhou do Palmeiras, ganhou do Palmeiras, isso é que tem que ser citado. Agora, não é favorito lá em Campinas, não. Lá a cobra fuma. E o negócio do Fernando Bob, que estava fechado, já não está mais. Ele voltou a treinar pela Ponte, talvez jogue domingo. Domingo pode estrear o Emerson Sheik na Ponte, o Negueba. Tem mais um. Enfim, pode estar colocando todo mundo para jogar. Mas o Fernando Bob, o que rolou que não deu certo? Eu não sei, negócio de dinheiro, ia dar certo. Aí o dinheiro... Seria um baita reforço para o São Paulo, diga-se de passagem. Aí o dinheiro virou para o Kleber, que o São Paulo estava interessado no Kleber do Santos, parece que agora o negócio já não andou, vai voltar Fernando Bob, o certo é que está indo. E a Ponte não pode esquecer, torcida da Ponte, diretores da Ponte, eu sempre lembro disso quando joga São Paulo e Ponte, da Copa América. Quando o São Paulo tirou o mando da Sul-Americana, quando o São Paulo tirou o mando da Ponte Preta. Então tem jogos que não podem ser perdidos. Esse é um deles. E no Santos, o técnico Dorival Júnior tenta corrigir os erros da equipe que está na 15ª colocação no Brasileirão, com uma vitória e 2 derrotas em 3 jogos. A repórter Marina Panis esteve no CT Pelé acompanhando o treino do Peixe. O técnico Dorival Júnior foi desfalque no treinamento do Santos na tarde desta quarta-feira. Em viagem ao Rio de Janeiro para julgamento no STJD, o treinador deixou seu filho e auxiliar Lucas Silvestre com a missão de preparar o Peixe para o clássico contra o Corinthians no próximo sábado. O Lucas, ele está sempre à frente dos treinamentos aqui junto com o Dorival, né? Então, ele tem total liberdade. A nossa comissão é extremamente organizada. Com certeza o Dorival passou todos os trabalhos, estratégia, tudo que é necessário para a gente fazer no jogo contra o Corinthians. E por falar em desfalque aqui no CT Pelé, o lateral Zeca segue fora dos treinamentos depois de sair com dores musculares na última derrota contra o Cruzeiro. Zeca fez exames médicos e não foi constatada nenhuma lesão. Mesmo assim, continua fazendo tratamento no departamento médico e segue como dúvida para o clássico do final de semana. E uma vitória contra o Corinthians é muito importante para o Peixe. O começo no Brasileirão não foi bom. Em 3 jogos foram 2 derrotas e 1 vitória. Está apenas em 15º na tabela. Em termos de pontos, não é o que a gente queria. A gente queria tentar começar melhor esse ano. Vamos fazer de tudo para vencer esse jogo, porque aí dá mais ou menos uma igualada na pontuação. E depois a gente vai jogar em casa, é Pacaembu. Tem toda aquela animação da torcida, né, por a gente jogar em São Paulo. Então a gente sabe que esse jogo do Corinthians ele tomou uma proporção, uma responsabilidade ainda maior, que a gente espera concretizar em gols e 3 pontos pra gente. Com a semana livre para treinamentos, o time busca melhorar forma física e entrosamento para enfrentar um forte adversário como o Corinthians. O lateral Vitor Ferraz sabe de que lado está o favoritismo. Mesmo assim, a confiança santista não será abalada. A gente precisa, para vencer o jogo, estar numa grande noite, cada um jogar no seu limite. Eles vêm num grande momento. Para mim, são favoritos, sim, para o Clássico, pelo momento que vivem. Mas, como algumas vezes nós já fomos favoritos e perdemos, eles podem perder mesmo sendo favoritos. Corinthians já confirmou a venda de 25 mil ingressos para o clássico contra o Santos, sábado, lá em Itaquera. E o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Fala pessoal, tudo bem por aí? Olha só, pelo 2º dia consecutivo, o meio-campo Jadson não trabalhou com bola aqui num dos campos do CT Doutor Joaquim Grava, o CT do Corinthians. O Jadson, de novo, ficou na academia realizando reforço muscular, mas atenção, fiel nação corintiana, não fique encanada, porque o Jadson tem presença garantida, até que se prove o contrário, no clássico de sábado, pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Santos, às 7 da noite, na Arena de Itaquera. Quem está fora de combate, mais uma vez, é o zagueiro Balbuena, que segue entregue ao departamento médico. Está machucado. Na vaga dele continua, provavelmente, o Pedro Henrique, formando a dupla de zaga ao lado do Pablo. Vamos agora às entrevistas coletivas do dia corintiano. É um momento muito bom da equipe, né? As vitórias acontecendo e quando não acontece a gente não perde. Isso aí nos dá confiança para a sequência, né? Mas... o trabalho tem que continuar da mesma forma para que em nenhum momento isso possa cair, que a gente possa viver esse bom momento aí pelo esse resto do ano aí também, que ainda tem muitas coisas importantes para a gente conquistar. Isso é importante, né? Você tá com esse histórico
Mas a gente sabe que o que a gente fez já passou, né, que é importante a gente estar se preparando, estar consciente daquilo que a gente vai enfrentar no sábado, para a gente entrar mais uma vez muito concentrado, muito atento naquilo que for pedido e o que for passado para nós como estratégia, para que a gente faça um grande jogo. E para o clássico de sábado, já foram vendidos antecipadamente mais de 25 mil ingressos. Um abraço, até amanhã. A torcida do Corinthians vai, né? Ainda mais quando o time está num bom momento. O Corinthians depende do adversário. Hoje é claro, esse jogo vai ser clássico no sábado, mas ela vai sempre. Né? E eu lembro, Flávio, quando o Corinthians estava naquela bagunça de gestão mesmo, contrata um, faz proposta para outro, demite outro, e aí efetivaram o Carille. E aí, vendo a maneira de trabalhar do Carille, eu imaginava, o Corinthians vai ter pelo menos um time competitivo. Isso não se discute. O Corinthians vai ser competitivo, independentemente dos reforços que venham. A coisa foi muito melhor do que se esperava, porque foi campeão paulista. É verdade que o regional não serve muito como referência, mas... Muito pelo contrário. Mas os 4 que caíram no Brasileiro, 3 foram campeões. Mas o Corinthians venceu todos os clássicos, começou bem o Campeonato Brasileiro. Dos grandes, foi o time que menos perdeu, são só 2 derrotas até agora. Quer dizer, então é um Corinthians que realmente surpreende. Eu não acreditava nisso, mas começo a achar que o Corinthians pode brigar pelo título, sim. Eu acho que existe essa possibilidade. Depende muito do que vai acontecer no meio do ano. Quem vai sair? Mas se agora, sai Fagner, se sai Pablo. Agora eles têm uma sequência de jogos importantes. Eu ainda acho que o Corinthians é a 4ª força. No Brasileirão ainda também? Também. É? 4ª força. Há quem diga, o Chico fala que é a 4ª força do mundo, né? Eu já acho um pouco de exagero. Então. E só para falar, sexta-feira você não está aqui, você já veio segunda e quarta. Vai dar Ponte Preta ou vai... Ponte Preta. Nesse jogo não pode perder, gente. Isso aí não. Lembra da Copa Sul-Americana? Esse não dá para perder. Isso vale mais de 3 pontos. A Ponte Preta que também faz um belo campeonato brasileiro. Um empate lá com o Atlético Mineiro, depois de estar perdendo. No Futsunino Paraíba, 2-1. Pois é. Agora, voltando ao clássico, veja só, na 4ª força tal, Palmeiras, Santos, São Paulo... Palmeiras e Santos fazem um começo de campeonato ruim. E no clássico de sábado, para mim o Corinthians é favorito. Para mim é favorito, não se discute isso. Igual o Palmeiras era favorito no outro. Quem disse isso que o Palmeiras não? Eu fui o único aqui, tá lá, agora está comprovado, porque eu escrevi no blog. Você falou que o Palmeiras era favorito contra o São Paulo. Não, falei que ia dar São Paulo. Eu ouvi você falando do Palmeiras. Agora está documentado. Eu ouvi você falando lá no blog. Você apostou no São Paulo, você apostou no empate. Não. Ele apostou no Palmeiras e perdeu uma macarronada no blog. Perdeu uma macarronada. É muito feio, você é uma apresentadora. E naquela lista lá que a gente deu palpite? Você falou o quê? Deixa eu ver aqui, eu tô com a lista aqui. Tô com a lista aqui, peraí. Mentira. Celso Cardoso. 2 enganadores. 3-1 Palmeiras. Tá vendo? Tá vendo? Fidecat vai dar Palmeiras. 75% dos votos. Aí quem avança para a próxima fase do Brasil é Palmeiras, não é Internacional. Tomara, porque lá no Sul torço pro Grêmio, Celso. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta nem falo nada. Beijinho, gente. Abraço, beijo. até domingo. Até domingo. Tchau, gente.